Jesus disse aos seus discípulos: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E também a luz de vocês diante dos outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Isto é a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Manaus e você é muito bem-vindo. Hoje nós estamos terminando o Evangelho escrito por Mateus. Estudaremos os capítulos 26, 27 e 28. Nesses capítulos está o ápice da história de Cristo, o foco de toda a Bíblia, a cruz e a morte do Cordeiro. Desde o Antigo Testamento, os livros da lei prefiguram estes eventos, a começar pela oferta de Abel, um sacrifício de animal, passando pela substituição de Isaque por um cordeiro e se concretizando no sistema sacrificial estabelecido por Deus quando formou a nação de Israel. O Antigo Testamento também profetizou estes eventos, tanto nos livros proféticos quanto nos Salmos. No Novo Testamento, os 4 evangelhos demonstram o cumprimento de tudo apontado no Antigo Testamento, e as epístolas ensinam como viver à luz da cruz de Cristo. No livro do Apocalipse, o Cordeiro que foi morto, mas vive, é o vencedor da história. Não devemos pensar que os eventos narrados nestes capítulos aconteceram por acidente ou por acaso. Nem devemos vê-los como uma simples tragédia humana. Jesus não é um revolucionário que se deu mal. A verdade é que todos estes eventos foram planejados e dirigidos por Deus mesmo, e tinham data e hora para acontecer. Veja o que diz o apóstolo Pedro no sermão que pregou em Jerusalém no dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. E na sua primeira carta, capítulo 1, os versos 18 a 20, falam assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e defeito, escolhido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Jesus também não foi surpreendido com os acontecimentos que o envolveram. A partir de Mateus 16, verso 21, logo depois de Pedro ter confessado que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus fala assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas, além de saber que seria morto, Jesus tinha seu sofrimento, morte e ressurreição como a razão de ele ter nascido. O apóstolo João narra uma declaração que Jesus fez em relação à sua morte poucos dias antes da crucificação. Está escrito assim em João 12, 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Uma última observação é que Jesus não foi assassinado, não foi derrotado nem vencido. Ele não é vítima dos homens, ele se entregou.
Veja o que ele mesmo disse sobre isto em João 10, 17 a 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. O estudo comparativo dos 4 evangelhos nos dariam todos os detalhes dos acontecimentos, pois cada um dos evangelistas escreve focando em aspectos diferentes dos eventos, mas isto exige mais tempo do que temos no momento. Com estas coisas que falei em mente, vamos examinar a narrativa dos eventos da perspectiva de Mateus. No capítulo 26, veremos o preparo para a cruz. No fim do capítulo, a prisão de Jesus Cristo. E chegando no capítulo 27, os julgamentos de Cristo, sua crucificação, morte e sepultamento. E finalmente no capítulo 28, vem sua ressurreição e instruções finais aos discípulos. E assim, de maneira simples, concisa e objetiva, Mateus descreve o maior evento da história do mundo. O capítulo 26 de Mateus começa assim. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quais são essas coisas que Jesus disse? São justamente os ensinos sobre o fim dos tempos e o seu retorno. O que estava para acontecer era relacionado ao que Jesus estava ensinando. Jesus se refere à autoridade do Pai para definir a agenda dos acontecimentos referentes a ele. Como eu disse, a crucificação de Jesus tinha data e hora para acontecer. Tinha de ser na Páscoa. Jesus deveria morrer na hora que os cordeiros estavam sendo mortos para a Páscoa dos judeus. E por quê? A Páscoa dos judeus era a maior festa da religião judaica. Celebrava o fato de Deus ter libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. Está no capítulo 12 de Êxodo. Vocês vão lembrar que Deus lidou com o faraó, mandando várias pragas para o Egito, para que esse faraó se convencesse a deixar o povo de Israel sair do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. Deus mandou aos israelitas que se preparassem para sair e estabeleceu que eles escolhessem um cordeiro ou cabrito de 1 ano, macho, sem defeito, 4 dias antes, no 10º dia do mês. No 14º dia, ele seria sacrificado ao pôr do sol. Deveriam passar o seu sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. O anjo da morte, passando e vendo o sangue, passaria por aquela casa sem matar o primogênito que estivesse ali. Essa matança dos primogênitos dos egípcios foi o que finalmente motivou Faraó a expulsar os israelitas. Este cordeiro prefigurava Jesus, o Cordeiro de Deus que nos liberta do pecado e da morte. Na época de Jesus, os cordeiros que contavam aos milhares eram mortos no templo na sexta-feira da semana da Páscoa, entre 15 horas e 18 horas. Falaremos mais sobre isto mais adiante. Continuemos a leitura de Mateus 26. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás,
e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A festa da Páscoa era também o início da festa dos pães sem fermento, que durava uma semana. Então os inimigos de Jesus não queriam matá-lo durante a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, porque Jerusalém estava inchada de gente, muitos dos quais eram seguidores de Jesus, e eles não queriam começar uma revolta. Mas veremos que é isto mesmo que eles fizeram. Mataram Jesus justamente no dia principal da festa, e não houve revolta. No capítulo 26, nós temos relatado alguns eventos preparativos para a morte de Jesus. O primeiro aconteceu, de acordo com o Evangelho de João, 6 dias antes da Páscoa. Leiamos a narrativa de Mateus 26 a partir do verso 6, e Mateus regride um pouco para elucidar as ações de Judas. Ele fala assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o ex-leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E o Evangelho de Marcos arremata a mesma história assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Então, vemos aqui o primeiro ato preparatório, a adoração desta mulher, que João diz ter sido Maria, irmã de Lázaro. Um ato extravagante, motivado não só por gratidão, mas, quem sabe, por uma percepção mais profunda daquilo que estava para acontecer a Jesus. O ato de Judas também é preparatório, pois era necessário um traidor, alguém que forçasse os líderes religiosos a agir antes do que eles queriam. O segundo ato preparatório para a cruz foi o estabelecimento do ritual memorial, a que chamamos a Ceia do Senhor. Jesus aproveitou a refeição oficial da Páscoa dos judeus, que era um memorial relacionado à aliança de Deus com Israel, para instituir um novo ritual memorial do seu sacrifício na cruz. Se a Páscoa dos judeus lembrava sua libertação da escravidão no Egito, para ter uma aliança especial com Deus, o novo ritual memorial lembraria o sacrifício de Jesus, que liberta da condenação do pecado e possibilita uma nova aliança com Deus. Leiamos Mateus 26, 17 a 20 e depois os versos 26 a 30. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa.
Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. É neste ponto que Mateus diz que Jesus falou para Judas que ele sabia que ele, Judas, era o traidor e disse que ele fizesse o que ia fazer logo. E Judas saiu. Continuando então do verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, Jesus prepara os seus discípulos. Neste ato estão implantadas pelo menos duas ideias importantes. A primeira ideia de que a morte e ressurreição de Jesus inauguram uma nova aliança. E o autor da carta aos Hebreus explica bem esta nova aliança. A segurança, em segundo lugar, a ideia de que a segurança de que o reino de Deus ainda é uma realidade e que a morte de Jesus não destrói essa esperança. Os discípulos estariam no reino com Jesus. O terceiro ato preparatório para enfrentar o sofrimento e a cruz foi o período de oração de Jesus lá no jardim do Getsêmani. Leiamos Mateus 26, 36 a 47. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. No caminho para o Monte das Oliveiras, onde estava o jardim chamado Getsêmani, Jesus avisou aos discípulos que todos eles haveriam de abandoná-lo, e avisou a Pedro que ele haveria de negá-lo 3 vezes. Mas eles se achavam dispostos e corajosos.
confiavam em si mesmos e não se davam conta da crise que enfrentariam. Jesus os aconselhou a orar para não caírem em tentação, mas eles literalmente dormiram no ponto, assim como fizeram na transfiguração. Jesus, por outro lado, está angustiado. Ele diz até a morte. Não temos condições em nossa finitude de explicar tudo o que ocorria no íntimo de Jesus nesta hora. Sendo todo Deus, ele sabia tudo que estava para sofrer. Além das torturas físicas e morais que estão descritas a seguir, aquele que nunca havia experimentado pecado haveria de assumir o pecado de toda a humanidade. Aquele que é fonte de vida experimentaria a morte. Aquele que era um com o Pai experimentaria a separação do Pai. Podemos crer que em sua total humanidade a tentação de desistir veio forte. Satanás atacava mais uma vez com as mesmas insinuações de sempre, que, resumidas, diziam: há outras maneiras de você fazer isto. Não precisa a cruz. Pois é, Satanás nunca quis que Jesus fosse crucificado. Este era o plano de Deus. Deus simplesmente usou a maldade daqueles que estavam entregues a Satanás para cumprir o seu propósito. Quando Jesus ora, se for possível, afasta de mim este cálice, ele não está duvidando do poder de Deus, mas perguntando se não haveria outro modo de salvar a humanidade. Na segunda vez que ora, Jesus reconhece que não há outro modo e se submete à vontade de Deus. E quando Judas chega com a multidão, nós vemos não um Jesus angustiado e deprimido. Nós percebemos sua calma e compostura nos versos 52 a 56. Quando Pedro, valentemente disposto a morrer, mas não sem lutar, tira a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus o repreende, dizendo: guarda a espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus também disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram. Na onda de tentações que enfrentou depois do seu batismo, Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Nesta onda, ele venceu com oração e submissão à vontade de Deus. Aprendamos com Jesus. Quando as crises que nos angustiam aparecerem em nossa vida, seremos tentados a desobedecer a Deus. A oração e a palavra de Deus nos fortalecerão e nos farão vencer a crise sem desobedecer. Era madrugada e Jesus foi levado primeiro à residência de Caifás, o sumo sacerdote, onde o sinédrio estava reunido. O sinédrio era a corte para os assuntos religiosos dos judeus. E era ilegal realizar julgamentos à noite. Assim mesmo fizeram. Ao todo foram 5 julgamentos com tortura física, assédio moral da pior espécie. Este julgamento ilegal, depois outro pela manhã cedo, também diante do sinédrio, onde, sem testemunhas para apresentar provas, o condenaram à morte. Só que os judeus não tinham permissão para executar
uma pessoa. Então levaram Judas a Pilatos, que era o governador, que depois de interrogá-lo não achou nenhuma razão para condená-lo e o enviou a Herodes, que era da Galileia e que estava em Jerusalém para a Páscoa. Este o mandou de volta a Pilatos, que declarou Jesus inocente, mas por razões meramente políticas, entregou Jesus aos judeus com permissão de executá-lo eles mesmos. Assim, o Cordeiro de Deus foi examinado e encontrado sem mancha ou defeito. Os soldados, então, levaram Jesus para mais uma rodada de tortura e assédio, depois da qual o levaram para crucificá-lo. Acima de sua cabeça colocaram uma placa declarando a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Todos ali, ao pé da cruz, o insultavam e desafiavam a descer da cruz. Jesus foi crucificado por volta de 9 horas da manhã. Mateus faz questão de nos dizer a hora que Jesus morreu. Vamos ler agora alguns trechos da narrativa da morte de Jesus. Lembre que os outros evangelhos dão detalhes deste evento que Mateus não inclui. No capítulo 27, a partir do verso 45, nós lemos assim: E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Isso quer dizer que ele morreu. Notaram? Jesus morreu às 3 horas da tarde, justamente a hora em que os sacerdotes estavam matando os cordeiros pascais lá no templo. Você pode estar perguntando, como é que Jesus comeu a refeição da Páscoa e ainda morreu na hora que estavam matando os cordeiros pascais? Um historiador judeu da época, chamado Joséfo, explica que naquele tempo os judeus da Galileia comiam a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite, enquanto os da Judéia a comiam na sexta-feira. Assim, Jesus e os discípulos, que eram da Galileia, celebraram a Páscoa na quinta, e Jesus morreu na sexta, na hora que os da Judéia sacrificavam os seus cordeiros. Mas na morte de Jesus houve outros fenômenos. Leamos no verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. À tardinha, um senhor rico de nome José, que era da cidade de Arimateia, pediu o corpo de Jesus a Pilatos e, dizem os versos 59 a 61, envolveu-o em um lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se.
Maria Madalena e a outra Maria estavam assentados ali em frente do sepulcro. No sábado, os sacerdotes e líderes judeus lembraram que Jesus havia predito que ressuscitaria dentro de 3 dias. Então pediram a Pilatos que montasse uma guarda para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus para depois dizer que ele havia ressuscitado. Pilatos permitiu e deu-lhes um destacamento de soldados. E os sacerdotes lacraram a pedra na entrada do sepulcro. O texto do capítulo 28, de 1 a 10, é fácil de entender. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Eu explico. Abraçar os pés de alguém, como é narrado neste texto, isto era um sinal de humildade e submissão. E é isso que as mulheres estão demonstrando para Jesus. Os guardas foram contar o acontecido aos chefes dos sacerdotes, que lhes pagaram uma alta quantia para espalhar o boato de que, enquanto eles dormiam, os discípulos vieram e levaram o corpo de Jesus. Mateus termina sua narrativa assim, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Faço 2 observações. A minha primeira observação é que este encontro com os discípulos na Galileia não é a mesma ocasião da ascensão relatada no primeiro capítulo de Atos. Em sua pesquisa para escrever seu Evangelho e depois o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas verificou o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, os discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Na ocasião da ascensão de Jesus, Lucas diz que os discípulos voltaram para Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras, em Atos 1:12. A minha segunda observação é que, no texto de Mateus, Jesus falou: "Foi-me dada
toda autoridade nos céus e na terra. O grande tema de Mateus ao escrever este evangelho foi mostrar que Jesus é o rei de Israel, aquele rei profetizado no Antigo Testamento, que seria descendente de Davi e que reinaria com justiça eternamente. Ora, a característica principal de um rei é que ele tem autoridade. Ao lermos este evangelho, vemos várias menções à autoridade de Jesus sobre diversos aspectos da vida na terra. Em Mateus 7, 28 e 29, por exemplo, lemos o seguinte: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os seus milagres demonstraram claramente sua autoridade sobre doenças e morte, demônios e a natureza. Depois de tirar os vendedores do templo, os sacerdotes vêm questionar sua autoridade. E agora Jesus declara: Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é verdadeiramente rei. A grande comissão é mais do que uma ordem, é uma proclamação de vitória do Senhor ressurreto através dos seus discípulos no mundo todo. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É um eco emocionante do início do Evangelho de Mateus. Emanuel, que traduzido é Deus conosco, em Mateus 1, 23, continua conosco sempre até o fim dos tempos, até ele retornar corporalmente para julgar o mundo e estabelecer o seu reino terreno. Esta promessa da presença constante de Cristo é o que garante o sucesso da missão da Igreja, porque, na realidade, é a missão de Cristo realizada pelos discípulos que foram chamados por Ele. Se você é discípulo de Jesus, tanto a ordem quanto a promessa são para você, para nós. O Rei nos convoca para proclamar sua vitória. Façamos isto com dedicação. E que Deus nos abençoe.